Olá, programa Câmara Total de volta aqui pela tela da TV Câmara Campinas. Eu quero desejar um 2023 maravilhoso aí para você que está acompanhando toda a nossa programação. Agradecer mais uma vez e desde já a sua companhia e a audiência e esperar sempre você ao longo deste ano. Primeiro programa de 2023, é claro que não pode faltar o quadro Em Pauta. Lembrando que é aquele momento que a gente conversa com os parlamentares aqui de Campinas. E nesse programa Em Pauta, dá só uma olhadinha quem que a gente vai receber. Mas primeiro, roda a vinheta. No dia 21 de dezembro do ano passado, você vai se lembrar que aconteceu a nova escolha da mesa diretora aqui do Legislativo. A gente, claro, aqui da TV Câmara Campinas, transmitiu tudo ao vivo, foi bem cedinho, teve toda a votação, teve toda aquela escolha, que se você quiser rever tudo como foi, é só entrar nas nossas redes sociais, no YouTube, que toda a votação, toda a escolha está lá disponível para você. E lá foi então escolhido o novo presidente da Câmara de Campinas, aqui do nosso Legislativo, assim como foram escolhidos também os novos secretários e o novo corregedor. E nesse primeiro Em Pauta do ano aqui, dentro do Câmara Total, é claro que ele já está disponível para falar com a gente e contar como que vai ser esse trabalho. Olha só, o novo presidente da Câmara de Campinas já está aqui comigo, ele é o vereador Luiz Rossini e agora presidente da Câmara. Antes de mais nada, vereador e presidente, muito obrigada, viu? Nesse 2 de janeiro, eu sei que a sua agenda já está lotada, desde cedo o senhor já está aí trabalhando bastante, mas fez questão de vir aqui no nosso estúdio e falar com o nosso telespectador, com o nosso público. Então, muito obrigada. Eu é que agradeço, Vivi, quero cumprimentar você, toda a equipe da TV Câmara e quem está nos assistindo. Eu acho que começar o ano com um novo desafio, para mim, é motivador. Eu acho que a presidência da Câmara traz para mim, assim, uma meta que eu pretendo perseguir, né, uma responsabilidade muito grande. E começar trabalhando já desde manhãzinha é muito legal. Então, estou à disposição, é uma alegria e honra estar falando com você aqui. A gente lembra, né, o pessoal de casa, que toda a votação foi transmitida. O vereador Luiz Rossini, ele teve 21 votos, né? Ele agora, então, o presidente da Câmara aqui, ele já está no 6º mandato como parlamentar da nossa cidade. Ele está há 6 anos consecutivos, olha só, eu vou ter que ler porque é muito trabalho, viu? À frente da Comissão Permanente de Meio Ambiente. Recentemente, articulou a criação da Frente Parlamentar Ambientalista aqui do Legislativo. Foi o 2º vice-presidente da Casa e também era líder de governo, né? Luiz Rossini, é muito trabalho, né? É mais nada que a gente não possa desempenhar, né? Eu acho que todas essas experiências, seja como presidente da Comissão de Meio Ambiente, e nesse período que eu fiquei à frente da comissão, foi um período muito rico de produção legislativa. Hoje a gente pode falar que Campinas tem uma base legal na área ambiental que é referência para o Brasil. E todas as leis que foram aprovadas pela Câmara passaram pelo debate, pela discussão na Comissão de Meio Ambiente, né, para formar convicção, aprimorar. E além das leis, obviamente, a comissão se debruçou sobre temas da área ambiental importantes para a cidade. Eu acho que essa atividade como presidente da Comissão de Meio Ambiente me ajudou muito também a crescer, conhecer melhor a realidade ambiental da nossa cidade e sugerir medidas, ações para fazer de Campinas uma cidade cada vez mais sustentável. A experiência de líder de governo, tanto no governo Jonas quanto no Dário, também é uma experiência, exige muito, né? Porque primeiro você tem que conhecer, entender os projetos, os programas, as ações que o Executivo pretende aprovar na Câmara e depois, na relação com os vereadores, convencer da importância da aprovação desses projetos. E isso a gente faz no relacionamento, no diálogo, né? Então também é um aprendizado e é sempre um momento de crescimento. Mas foram desafios que eu consegui assim, atravessar sem grandes dificuldades, né? E me preparar para o que é maior. Falando em desafio, o senhor está aí no 6º mandato, né? Dá para a gente fazer uma análise
O senhor lembra lá do primeiro mandato para esse agora, né? Muita coisa mudou, não só na cidade de Campinas, mas também aqui a forma de trabalhar, a forma de fazer leis, a forma de fiscalizar e até de lidar, de ter contato com a população. Nossa, uma mudança radical, né? Primeiro que naqueles anos, né? Foi final da década de 90, ano 2000, até começo do ano 2000, não havia celular, a gente não tinha TV Câmara e o contato do vereador com a população era presencial. Então, o vereador, para cumprir a sua função, ele tinha que estar dia a dia, cotidianamente, nos bairros, fazendo visitas. E a presença que você tinha do contato com a população nas sessões legislativas. Era uma outra realidade, né? Eu acho que com o desenvolvimento da tecnologia, mudou também a forma de se fazer política, porque hoje você consegue estar plugado com a população no celular, nas redes sociais, no Facebook, né? A internet ajudou muito nisso. Então, eu acho que os políticos tiveram também que se reinventar. Uma coisa que eu pretendo como presidente da Câmara, eu quero defender a instituição e defender os vereadores. Eu gostaria de resgatar aquilo que lá atrás eu sentia com maior força. O vereador, quando chegava nos bairros, nas entidades, ele era recebido como uma autoridade, né? Então a gente precisa devolver isso. Isso não é uma questão só de Campinas. Por várias razões, há um desgaste, um esgarçamento da imagem do político. E muitas vezes há uma relativação negativa, né, do exercício da política, é meio pejorativo, né? Então precisa mostrar que hoje a política está presente na vida de todo mundo e que o vereador tem uma missão, um papel importante para a sociedade, para o sistema democrático. Eu acho que a gente conseguir passar essa compreensão, isso se dá tanto pelas atuações da Câmara enquanto instituição e, obviamente, pela atuação individual de cada vereador, né? Mas dentro desse novo ambiente, eu acho que a gente pode voltar a fazer com que o vereador possa ser respeitado na cidade. Vereador, a gente ainda vai falar mais um pouquinho aí dessa participação da população dentro dessa forma de fazer política, da importância, né? Mas eu quero aproveitar a sua experiência aqui, né? Toda a sua credibilidade, a sua forma, né? Tudo que o senhor conhece de política e da nossa cidade, né? O que mais chamou a atenção ao longo aí de todos esses anos, né? Porque recentemente a gente teve uma pandemia. Isso, ao longo dos seus mandatos, foi o que mais, pode-se dizer que foi o que mais chamou a atenção, teve que se reinventar também. O senhor citou o exemplo da tecnologia, que os parlamentares tiveram que se reinventar, tiveram que aprender a usar, por exemplo, o celular que o senhor deu como exemplo, né? Uma nova forma de contato com a população, mas a pandemia veio e eu lembro que a gente estava aqui na TV Câmara, as reuniões passaram a ser de forma online, todo mundo tendo que se reinventar. Como que eu vou falar com a população? Como eu vou entender o que está acontecendo com aquela pessoa que mora tão distante, né? Isso também foi uma dificuldade. O senhor lembra, além da Covid-19, tudo que a gente passou, o que mais chamou a atenção aí do senhor ao longo desses anos? Não, primeiro acho que falar um pouco da pandemia, né? Que essa foi uma experiência que a humanidade teve que vivenciar. Em todos os setores, as pessoas, as instituições tiveram que se adaptar. Realmente, a gente tinha que superar a pandemia e manter a nossa obrigação de continuar legislando, fiscalizando, recebendo demandas da sociedade sem poder ter o contato presencial, né? Pelas medidas sanitárias de isolamento que foram implantadas. Realmente isso foi, acho que nesse período todo que eu sou vereador, a coisa mais inédita que a gente teve que enfrentar. E a Câmara de Campinas, ainda na época com o presidente Bernardelli, depois com o Zé Carlos, ela conseguiu se ajustar e manter a atuação da instituição e dos vereadores cumprindo a sua função. Na verdade, assim, eu tive ao longo dos meus mandatos, alguns momentos que realmente marcaram. Ainda no meu primeiro mandato, o prefeito Jacob Ittar, houve a necessidade de fazer uma reforma tributária. A gente vivia num período de hiperinflação. A inflação chegava a 600% ao ano. E o governo anterior, do ex-prefeito Magalhães Teixeira, ele reajustava o IPTU
40% abaixo da inflação, porque era, né, o IPTU, você paga 1.000 hoje, pagar 60 mil por causa da inflação era uma coisa louca. Só que ao longo de 6 anos, ela deteriorou a base de arrecadação do principal imposto da cidade, que é o IPTU. E na época o Jacob Ittar teve que fazer uma reforma tributária e eu mesmo sendo oposição, a gente aprovou e tivemos que lidar isso com a população. A cidade, num primeiro momento, assim, não entendia, não compreendia, mas foi uma medida importante e necessária para retomar a capacidade financeira do município, né? Depois disso, houve várias situações episódicas que mudavam um pouco a dinâmica da sociedade. E, aliás, assim, uma coisa que eu sempre tento mostrar, que a Câmara e o debate ficam mais rico quando a população vem para dentro da Câmara. Nós já chegamos a ter um momento também que a Câmara foi invadida, né? Invadiram, literalmente, ficaram 2 dias lá, né? Subiram no plenário por 2013, isso aí que tinha uns movimentos sociais muito grandes, os black blockers, né? A sociedade vivia um momento até de efervescência, mas havia uma revolta contra as instituições generalizada, isso no Brasil inteiro, a gente vivenciou isso aqui também, mas a gente conseguiu superar, né? Então, eu poderia falar vários episódios, né? Mas sem dúvida hoje a mudança tecnológica é a que mais impacta, né, a atividade legislativa. E cuidado, porque infelizmente a gente não tem o filtro daquilo que é veiculado nas redes sociais, né? E as fake news, elas acabam criando situações que às vezes denigram a imagem do político, do vereador. As pessoas sem o cuidado de filtrar a informação, às vezes acreditam em tudo que chega. E isso torna a relação, muitas vezes, com o cidadão mais difícil, né? Porque às vezes você tem que começar se explicando de um negócio que não é nem verdade, não tem fundamento. Mas a gente tem que se adaptar e enfrentar também esse momento. São anos aí de experiência, de muito trabalho que o senhor vai trazer agora como presidente da Câmara. Lembrando, né, que o senhor fica na nova mesa, né, diretora, para o 2023-2024. É isso? É isso. É claro, assim, eu pretendo fazer uma gestão colegiada. Eu acho que nós somos uma mesa, o presidente tem uma responsabilidade institucional, mas eu quero dialogar com os pares da mesa para a gente decidir em conjunto algumas medidas que a gente entende necessárias para o aprimoramento do processo legislativo. Eu acho uma coisa importante que eu quero retomar o colégio de líderes, né? Colegiado de líderes. A gente periodicamente poder reunir os líderes de partido para discutir pauta, prioridades, temas. Eu acho que é uma forma de democratizar também um pouco as decisões da mesa e da presidência, né? Enfim, tem muita coisa e o presidente não faz nada sozinho, precisa ter uma equipe. Eu acho que a Câmara de Campinas possui uma estrutura administrativa, um quadro profissional qualificado, né, em todas as áreas. Eu acho que isso aí facilita muito o dia a dia, a rotina da Câmara. O que o vereador e o presidente faz, de repente, é trazer um pouco a sua experiência política, algumas formas de aprimorar a gestão, né? Aumentar a transparência, que eu acho que é fundamental. Todo mundo fala transparência. Eu acho que a Câmara já tem hoje um sistema de transparência muito bom, mas se a gente puder aprimorar isso também, acho que a gente não tem nada para esconder. A sociedade, tudo que acontece aqui é público, né? Eu acho que a sociedade tem que acompanhar, até para criticar, se eventualmente não concordar com alguma coisa. E falando então em equipe, né? O novo presidente, como a gente já falou, é o vereador Luiz Rossini. Olha só como ficou toda a composição da nova mesa diretora. A primeira secretaria ficou com o vereador Rodrigo da Farmadic e a segunda secretaria com o vereador Juscelino da Barbarense. Para a terceira secretaria, os parlamentares elegeram Marcelo da Farmácia e para a quarta secretaria, o vereador Edson Ribeiro. Carlinhos Camelô será o primeiro vice-presidente e Arnaldo Salvetti o segundo vice-presidente. Já Fernando Mendes assume a corregedoria da casa e tem como substituto o vereador Jair da Farmácia. 8 diferentes partidos estão, então, na frente aí dessa nova mesa diretora e, como o senhor disse, né, uma pluralidade de partidos. Eu acho que isso é importante, fundamental. Eu acho a eleição da presidência um processo de construção política, diálogo, negociação, né? E a gente conseguiu reunir 8 partidos diferentes na composição da mesa.
E eu acho que cada um pode emprestar a sua visão, a sua experiência, né, o seu pensamento para a gente juntos, né, adotar as medidas que são necessárias e mais corretas para a Câmara. Assim, os 21 votos, né, dos vereadores que votaram na mesa entenderam a proposta que a gente pretende implantar. Mesmo os vereadores, a vereadora ex-presidente Débora Palermo, que manteve o nome dela na disputa, eu acho que ela pode ajudar muito também, esse curto espaço que ela presidiu a Câmara, obviamente ela observou, ela viu. Então, com a vereadora Débora Palermo, eu já até falei lá atrás, a gente vai continuar discutindo. A vereadora Guida, que também colocou o nome dela por uma questão de formar uma frente ali da esquerda e tal, marcar posição. Mas, ao longo do processo, eu dialoguei com todos esses partidos também. Então, eu ouvi deles também qual a expectativa. E agora, como presidente, eu quero ser presidente dos 33 vereadores. Ouvir demandas é importante para a gente poder errar o menos possível, né? E, obviamente, fazer isso de uma forma muito democrática, com diálogo. Eu estou animado para esse desafio. Rossini, aproveitar a sua participação aqui, né? A gente fala muito de presidente da Câmara, principalmente quando a gente está na reunião ordinária, né? Ele que comanda toda a RO, né? A votação, a discussão. Mas a gente sabe, principalmente a gente que está aqui dentro, que o trabalho de um presidente do Legislativo, ainda mais aqui da cidade de Campinas, não é só isso, né? Vai muito além de comandar as reuniões. É muita responsabilidade. Então, explica um pouquinho para quem está assistindo a gente nesse momento, um resuminho do que é o trabalho de um presidente da Câmara. Primeiro, antes de falar da presidência, eu continuo sendo vereador. Então, eu tenho as minhas atribuições do mandato de vereador que eu tenho que continuar fazendo. E, para além disso, a tarefa de presidir a Câmara. Então, como chefe de um poder legislativo, eu respondo institucionalmente pelo poder. Então, a relação da Câmara com outros poderes, não só o Executivo, o Poder Judiciário, mas também com as instituições, a imprensa, as entidades da cidade, se canaliza institucionalmente pela figura do presidente. Eu quero fazer isso de forma coletiva com os membros da mesa, mas muitas vezes a presidência ou a instituição Câmara é demandada até para participar de reuniões, de eventos, de discussões com essas entidades para receber opinião, crítica, né, sugestões, solicitações. Então, isso é uma coisa que faz parte do papel institucional. E, obviamente, a relação com o Tribunal de Contas, o controle, o ordenamento das despesas, a execução do orçamento, né? Então, você acaba assumindo outras tarefas de natureza administrativa que não tinha como vereador, né? Mas eu sou administrador, eu tenho uma especialização em orçamento, finanças públicas, eu não tenho muita dificuldade com isso, não, né? E, de repente, até de alguma forma, se puder melhorar a gestão, é isso que a gente vai tentar fazer. É trazer toda a experiência para a Casa de Leis, né? E continuar aprendendo, né? Eu acho o exercício da política é um aprendizado permanente, diário, né? E dependendo da função que você exerce, esse ensinamento ainda se intensifica. Agora eu quero aprender a ser vereador, a ser presidente. O senhor já até chegou a comentar, né? Não é porque o Rossini virou presidente da Câmara que ele deixou de ser vereador, né? Vai ter que conciliar os dois trabalhos e já sabe que a rotina vai ser muito puxada. Sem dúvida. Por exemplo, né, assim, ou seja, para cumprimentos, ou muita gente, Rossini, já quero dar ideia, contribuição, né? E você tem que estar disponível, né? Como cumprir essas responsabilidades, essas funções, e está disponível para manter o contato, né, com a população, com a sociedade. Vai exigir, obviamente, um esforço maior, né? Eu tenho que me programar melhor, mas a disponibilidade, tempo, ter um controle e um planejamento tem que ser bem organizada e conduzida. Mas faz parte, acho que não sou o único, né? Todos os presidentes passaram por isso e se outros puderam fazer, eu também posso.
Com isso, a gente falou lá no início da nossa conversa, né, que por muitos anos o senhor foi presidente aí da Comissão de Meio Ambiente, também falamos um pouquinho da Frente Parlamentar Ambientalista. Como é que ficam essas comissões? Assim como teve mudança, né, na mesa diretora, vão mudar também os membros das comissões. Sim. O senhor deixa de ser presidente da Comissão de Meio Ambiente, por exemplo, e também deixa de estar à frente da Frente Parlamentar? Sim. Da comissão, obrigatoriamente, né, o presidente não pode assumir a presidência de comissão. Isso vai ser discutido com os vereadores, vai passar para outro vereador. Com relação à Frente Parlamentar Ambientalista, não há essa obrigatoriedade, mas eu acho que para o bem e para o funcionamento da frente, talvez seja mais adequado que eu também entregue essa coordenação para outro vereador, para que eu possa concentrar, né, atenção, esforços, dedicação na presidência da casa. Porque ser presidente da casa significa representar os vereadores, né? E eu quero fazer isso, não só fortalecer a instituição, mas também fortalecer e potencializar o mandato de todos os vereadores. Eu quero me dedicar a isso. Aí você precisa ter tempo, né? Então, outras obrigações que a gente puder, a gente passa para frente. E ainda nesse sentido, o senhor era líder de governo e como fica a partir desse ano? Sim, também a liderança de governo vai ser exercida por outro vereador. Eu acho que durante o período de liderança de governo foi importante, eu acho, porque para ser líder de governo você tem que interagir, ser interlocutor com todos os vereadores. E foi isso também, acho que me permitiu até adquirir a confiança deles para que eles pudessem votar em mim como vereador. Eu tenho muito respeito por cada parlamentar, ainda que a gente pense de forma diferente, mas eu sempre trato todos com muito respeito e procuro dialogar sempre. Isso eu quero manter. Agora, exercício da liderança de governo é incompatível com a presidência da Câmara, né? Porque aqui eu defendo o poder legislativo e o líder de governo tem que defender o governo. Então, o prefeito certamente escolherá outro vereador, né, para cumprir essa função. E, obviamente, o presidente tem que ter um diálogo também com o líder de governo, mas de forma muito institucional. Isso vai ser exercido por outro. E, Rossini, a casa segue de recesso, né? Os trabalhos voltam em fevereiro, já no dia 1º de fevereiro, mas o trabalho do presidente já começou, dia 2, logo cedo o senhor já estava trabalhando. Assim, né? Primeiro, tomar pé da situação. Eu já marquei hoje uma reunião com todos os diretores, né, da Câmara, de todos os departamentos, para conhecê-los. Às vezes a gente se encontra no corredor e muitas vezes não sabe a função de cada um, né? Mas também para me colocar à disposição, falar um pouco de como eu vejo, qual é o meu papel e o que eu espero deles, né, como funcionários de carreira da Câmara. É um primeiro contato. Já vou querer depois fazer uma visita em todos os departamentos, conversar com todos os servidores da casa. Eu quero também, assim, que como presidente, que eu possa ser útil para eles, né? Se há dificuldades operacionais, técnicas, administrativas, que precisam ser superadas para melhorar o desempenho, o trabalho de todo mundo, eu quero ouvir e me colocar à disposição no sentido de tentar ajudar, aprimorar aquilo que puder ser aprimorado, né? Então, e aí você tem as responsabilidades formais, assinatura eletrônica, porque aí eu passo também, inclusive, tem que ter o cadastro no banco, com os órgãos, com as entidades, Tribunal de Contas. Então, a partir de hoje, como presidente, já tem essas obrigações que eu tenho que exercer. Então, sem férias, né? Já arregaçar a manga e muito trabalho pela frente. Agora, sim, o que todo mundo está se perguntando também, né? O administrativo do legislativo está aqui na Avenida da Saudade. Só que as reuniões estão acontecendo de maneira, né, temporária lá no Teatro Bento Quirino, que fica no centro de Campinas, na Rua Lusitana, né? Existe a possibilidade de já esse ano, de já logo no início, as reuniões ordinárias, as reuniões das comissões voltarem para o plenário aqui da Câmara? Essa é minha meta e é prioridade. Hoje à tarde, a reunião que nós vamos ter, tanto com o diretor de infraestrutura, de TI, é para verificar o que precisa ser feito. Eu já gostaria que a primeira sessão legislativa de fevereiro acontecesse na nossa casa. Pelas informações que eu tenho, assim, as obras já estão praticamente prontas, né? Ver as necessidades, eu acho que principalmente o suporte de TI, etc. Mas a meta e prioridade é a gente fazer o que tem que fazer para, em fevereiro, a gente estar de volta aqui na Câmara com as sessões, reunião das comissões aqui na nossa casa.
Está comentando aí a estrutura do plenário, né? Em relação à estrutura dos gabinetes, são 33 gabinetes, a população sempre está aqui presente. Existe também alguma ideia, algum objetivo de melhorar a estrutura dos gabinetes, melhorar para receber a população aqui? Sim, sim. Eu acho que ainda a Câmara ainda possui algumas deficiências, né? Eu, como vereador, eu percebo isso. A gente precisa melhorar as condições, por exemplo, da internet, sinal. E eu acho que também o vereador ele precisa de um sistema de gestão na sua máquina, né? Que ele possa, na hora que apresentou uma indicação, um requerimento, um projeto de lei, ter facilidade de fazer o acompanhamento, a gestão, banco de dados, cadastro. A gente tinha um que ele foi, atendia parcialmente, ele foi suspenso, mas assim, a ideia é dar para os vereadores condição estrutural para que ele possa exercer na plenitude o seu mandato. E, obviamente, os gabinetes acolhem a população, né? Então, a gente precisa da condição, porque, na verdade, aqui é a casa do povo, né? Para que o povo possa ser bem recebido. Isso a gente vai discutir com a mesa, várias ideias que a gente pretende fazer para melhorar as condições de infraestrutura da casa. O senhor falou aí em acolher a população. Muitas pessoas conseguem vir até aqui, né? Se locomover, vir até a Câmara, ter esse contato direto com o vereador, outros pelas redes sociais, pela internet, telefone, e-mail. Só que, infelizmente, nem todo mundo consegue chegar até aqui, nem todo mundo consegue ter acesso à internet de qualidade, por exemplo. Existe a possibilidade, do contrário, Sim, da Câmara ir até a população, daquele bairro mais distante? Então, essa é uma ideia, a gente também fazer a Câmara nos bairros. Não sei se a sessão legislativa, mas, por exemplo, fazer debates, audiências públicas, ir para as regiões, né? Isso é uma coisa que aproximar a Câmara da população, dos bairros. Esse contato, esse estreitamento de relação, acho que é fundamental para esse processo de resgate da credibilidade da Câmara. Eu acho que isso vai permitir que mais pessoas possam acompanhar, ter contato, entender como é que se dá o processo de discussão, debate, aprovação dos projetos, né? Como é que é o processo legislativo. Mas a ideia é a gente fazer, não sei se Câmara itinerante, mas é levar a Câmara para perto das pessoas, nas regiões, nos bairros da cidade. Durante essa nossa conversa, o senhor tem falado muito credibilidade, transparência, essa participação da população. É tudo isso que o senhor pretende aí nesses 2 anos como presidente do Legislativo de Campinas? Exatamente. Eu acho, primeiro, a Câmara representa a população, né? Aqui é a casa do povo. Então, a gente precisa criar as condições para que a população se sinta realmente representada no conjunto de vereadores, né? E que possa acompanhar, ficar atenta, antenada com tudo que está acontecendo na Câmara, trazer a sociedade mais para dentro da Câmara, para que os grandes temas possam ser discutidos aqui, né? Que aqui possa ser o que a gente chama caixa de ressonância da sociedade, e a partir dessa discussão sair luz, né? Propostas que podem virar projetos de lei de iniciativa do Legislativo ou até sugestões e projetos de lei do Executivo. Mas eu acho que essa discussão, esse debate tem que ser intenso. Isso é que torna rico o processo político e isso certamente, na minha visão, pode ajudar a resgatar, né, essa imagem onde que a sociedade possa perceber a importância do Poder Legislativo para suas vidas. Lembrar, então, da participação da população, que é sempre muito importante e que a Câmara está aberta, né, a todos aqui da cidade de Campinas. Sim, as sessões são públicas, né? A gente percebe que muitas vezes as pessoas elas comparecem nas sessões quando tem algum assunto específico de interesse, ou de um segmento, né, ou até de uma região, né? Mas, independentemente, fica o convite, obviamente, às sessões, as pessoas que puderem estar presencialmente, é sempre uma alegria recebê-las. A TV Câmara cumpre um papel fantástico também, que é permitir levar e as pessoas acompanharem as sessões, os debates, as reuniões das comissões nas suas casas, né? Eu acho que assim, a Câmara hoje ela tem instrumentos para se manter conectada com a sociedade. A gente quer ampliar isso e, assim, de verdade, né? Que as pessoas tivessem, não sei se prazer, né? Alegria, mas se sentisse realizadas, eu estou acompanhando o debate da TV Câmara.
Isso também é exercício de cidadania. Eu acho que quando a gente fizer isso, a gente cria também um campo para as pessoas poderem exercitar a sua cidadania. A cidadania não é só votar. A cidadania é acompanhar, é fiscalizar, é sugerir. Como é que as pessoas podem se sentir partícipe, assim, aquela coisa de pertencimento, né? Eu pertenço a uma cidade onde eu posso debater, eu posso sugerir, eu posso ajudar. Tem gente que me ouve, a Câmara está lá aberta para a população. Se a gente conseguir fazer isso, uau, vai ser um espetáculo. Durante uma resposta do senhor disse que está animado, né? Mas durante essa nossa conversa deu para perceber que está muito animado e que a expectativa é positiva para 2023, 2024, à frente da presidência da Câmara. Sim, sempre. Eu sou um otimista, né? Está no meu DNA. Eu acredito muito que a gente sempre pode melhorar. Os desafios, até os problemas que surgem na nossa vida, são para a gente nos fazer melhor. Quando você se prepara e consegue superar, resolver um problema, você cresceu, você evoluiu. Eu trabalho desde os 14 anos, né? E meu primeiro emprego foi de office boy na extinta TV Tupi, Canal 4, era em São Paulo. Eu sou de São Paulo, da freguesia do Ó. E lá eu conheci o Omar Cardoso. O Omar Cardoso era de Campinas, ele tinha um programa lá, e ele falava todos os dias no programa dele e pedia para os ouvintes dele repetir com ele. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, vou cada vez melhor, né? Isso é uma forma de falar todos os dias, inclusive hoje, independente dos problemas, desafios, obstáculos que eu tenha que enfrentar, eu vou cada vez melhor. A disposição de ir melhor, de melhorar, é de cada um, né? Então isso eu cultivo comigo, por isso eu falo com esse entusiasmo, porque eu quero me preparar para enfrentar esses desafios. Nos Em Pautas anteriores que o senhor participou, eu sempre pedi no final para o senhor, como vereador, deixar um recado para o pessoal que está assistindo a gente. E hoje, antes de encerrar esse Em Pauta, eu quero pedir para o presidente Luiz Rossini deixar um recado, então, para quem está assistindo a nossa programação nesse momento. Lembrando que aquela câmera ali está direto no senhor, então pode deixar um recado do presidente Luiz Rossini para o pessoal de casa. Então eu quero falar aqui para todo cidadão de Campinas, que a Câmara de Vereadores vai procurar fazer um trabalho para te representar, para defender os teus interesses e, na medida do possível, ajudar a melhorar a qualidade de vida de todos que moram aqui em Campinas. Mas eu quero fazer um convite, uma proposta para você, já que nós estamos hoje no segundo dia de um ano novo, vamos fazer juntos de 2023 o melhor ano das nossas vidas, tá bom? Fiquem com Deus. Presidente Luiz Rossini, que 2023 seja excelente para o senhor, que o seu mandato também seja ótimo. A gente aqui da TV Câmara vai mostrar todo o trabalho do senhor e também dos demais parlamentares. Lembrando que você acompanha tudo aqui pela TV e também por meio das nossas redes sociais. A gente está sempre disponível para mostrar o trabalho do senhor e também dos demais parlamentares. Agradecer a sua participação aqui no primeiro programa do ano. Desejar toda a sorte, todo o trabalho para o senhor. Eu que agradeço e quero primeiro agradecer a Deus essa oportunidade e pedir a Ele que me dê sabedoria, discernimento e força para poder superar esse desafio que assumi a partir de hoje. A gente continua acompanhando todo o seu trabalho. E olha só, o Câmara Total não fica por aqui, viu? A gente vai para um rápido intervalo, é só para fazer aquela troca. Gabriel já está de volta com as demais informações. Não saia daí, a gente volta já já.